A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da Palavra de Deus. Antes de começar nossa aula, quero pedir para você, inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe e comente, pois é muito importante para o crescimento do canal. Aula 2, a salvação. Deus tem uma boa notícia para a humanidade e a salvação. Esta palavra significa livramento de determinado perigo ou opressão. Morrer perdido é a pior tragédia que possa ocorrer. Significa sofrer eternamente no inferno afastado da presença de Deus. A necessidade da salvação. Primeiro, a salvação se faz necessária devido ao pecado. O pecado leva a morrer em vários sentidos. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte física e terceiro, a morte eterna. Segundo, a salvação significa ser livre da morte espiritual e eterna. Terceiro, a palavra morte vem do grego athanatos, significando separação. A Bíblia fala de vários tipos de morte. Morte espiritual, Gênesis capítulo 2 versículo 17. Ocorreu primeiramente com Adão e Eva, ainda no jardim do Éden. O homem nasce neste estado. Romanos capítulo 6 versículo 23. O que é a morte espiritual? Primeiro, morte espiritual é o estado em que nascemos, separados de Deus. Segundo, é também a viver na prática do pecado, não se importando em conhecer a vontade de Deus para praticá-la. Lucas capítulo 15 versículo 32, Efésios capítulo 2 versículos 1 a 3. Morte física ou corporal, Gênesis 3 verso 19. É a separação das partes materiais e imateriais do ser humano. A matéria, corpo, volta ao pó. Significa expirar, Gênesis capítulo 3 versículo 19. Morte eterna ou segunda morte, Apocalipse capítulo 21 versículo 8. Primeiro é falecer sem ter recebido a Cristo como Salvador. Estes aguardarão o juízo final onde serão julgados e lançados no lago de fogo. Segundo é a separação definitiva da presença de Deus na vida do ser humano. Veja os textos, Hebreus capítulo 9 versículo 27 e 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 8 e 9. Passos para a salvação. A nossa conversão vem com a convicção de nosso estado pecaminoso. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16 versículos 8 a 11. Arrependimento, Atos capítulo 3 versículo 19. Significa mudar de ideia, direção ou propósito. Uma pessoa arrependida se dispõe a abandonar completamente a vida de pecado e se voltar para Deus. Fé, Hebreus capítulo 11 versículo 1. A fé é a prova das coisas que se não veem, significando que nós temos plena confiança de que Deus irá cumprir as suas promessas, mesmo que ainda não vejamos nenhuma evidência. Nestas promessas, estão incluídas a vida eterna, as recompensas futuras, o céu, e assim por diante. É a convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa. É reconhecer que Deus é fiel em suas promessas. Isto nos traz certeza e profunda paz. Confissão, Romanos capítulo 10 versículo 19. Confessar significa fazer uma afirmação verbal, nesse caso, reconhecer, com os nossos próprios lábios, que Jesus é Senhor, e que Ele ressuscitou por cada um de nós. Quando confessamos que Jesus é o Senhor, estamos reconhecendo a sua posição e o seu lugar supremo, estamos empenhando a nossa obediência e adoração, estamos colocando a nossa vida sob a sua proteção para nossa segurança, e estamos submetendo a nossa pessoa e os nossos recursos ao seu controle, em busca de direção e serviço. Aspectos da salvação. Justificação, Romanos capítulo 5 versículo 1. Primeiro é um ato da graça de Deus onde Ele declara justo quem receber pela fé a Cristo como Salvador. Segundo é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus absolve o pecador, réu, de suas transgressões para com a sua santa lei e o declara justo e inocente. A pessoa obtém a condição de estar em conformidade com a lei de Deus em todos os seus aspectos, Romanos capítulo 3 versículo 24. Regeneração. Primeiro é a natureza de Deus implantada em nós operando o novo nascimento, Tiago capítulo 1 versículo 18.
Segundo, também é uma mudança de condição, e um pecador que servia ao diabo e era por natureza inimigo de Deus. Em Cristo ele se torna filho de Deus através da adoção. João capítulo 1 versículo 12. Terceiro, santificação. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Significa andar na luz. A 1 João capítulo 1 versículo 7. A santificação é tão importante que sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 versículo 14. Amém. Chegamos ao final de mais uma aula abençoada. Em breve te espero na aula 03. Não esqueça, e deixa teu like, compartilha e comenta. Deus te abençoe.